professor, doutor, pós-doutor de cachecol, em minha homenagem, Rogério Goulart da Costa. Falei que ia ter frescura? Olha só. Agora eu quero ver teu primo Chelsea dizendo... aqui, ó. Agora eu quero dizer teu primo dizendo que eu pareço uma frutinha de cachecol. Agora eu quero dizer que ele vai dizer de você. Cara, mas é um timaço de futebol aqui, cara. Presente do meu padrinho de casamento. Então, não tem rolo, não. Tranquilo. Que massa, massa. Tá muito frio aí, não? Cara, tá bem tranquilinho. Tá chovendo aqui, tá fresquinho. Tô de camiseta, ó. Aí eu botei o cachecol só pra fazer uma firula mesmo. Muito obrigado pela homenagem. Ah, mas a tua casa é fácil de ficar frio, né? Tem acho que 8.000 metros quadrados, a mansão Goulart da Costa, Otto. Cara, aí pega um vento encanado do sul com o norte aqui, aí o frio é danado. Chega a fazer o furacão Katrina nos Estados Unidos, tem origem ali na tua sala, né? Bem ali. Pega aquele vento encanado. Rogerinho, querido, obrigado, cara. Obrigado à tua disposição de estar aí. Você tem consultório, instituto, PUC, 2 crianças, uma esposa, gato, cachorro, sogro, sogra, vizinho. Cara, obrigado, cara. Uma hora... E os amigos. E os amigos também. E os amigos, lógico. Muito obrigado. Uma hora da sua vida eu sei o quanto custa, né? Eu sei quanto ganha esse homem. Não sei porque é demais. Muito. Muito obrigado, cara, por você estar aí com a gente no Pocket, no Instagram, falando agora sobre... o sistema Axis, que você é um cara que há muito tempo fala desse sistema. Então, valeu mesmo, bicho, valeu mesmo. Como Legal, é que você tá? Cara. Tá bom de saúde? Cara, tranquilo. Essa semana deu um susto aí, segunda-feira comecei com umas dor no corpo e tal. Hoje até era para estar com um vinhozinho, mas hoje eu vou só numa aguinha aqui para hidratar. E amanhã eu vou fazer... Mas não bateu Covid, não? Não, amanhã eu vou fazer um teste só para tirar a dúvida, mas não tive febre, não tive nada mais sério. Talvez já até estou torcendo para ser o Covid, logo vou ter me livrado. Já se livra desse negócio de uma vez, né, se for light desse jeito, eu estaria feliz, mas é melhor que não seja, né? Tem que se livrar disso aí o quanto antes. Mas amanhã eu vou lá fazer um teste para poder ver como é que tá. Daí vai estar dando o 4º dia já, né? Eu tô com uma tossezinha de leve. Uma tossezinha seca. Né? Mas sem febre, sem mais preocupações. Até porque a gente não sabe ainda se ele imuniza de uma vez, né, cara? Se pegar e se imuniza de uma vez e tal. Pois é. Então, duro, né, cara? A gente tem que passar por essa crise aí. Cara, antes da gente começar a falar qualquer coisa de implante, você tem uma das histórias mais inspiradoras de vida. E você foi... Não, você tem, cara. Você sabe disso. E eu gosto de brincar muito que eu falei assim, cara, como é que eu vou chamar... Será que eu vou chamar o Rogério? Eu vou falar que o Rogério me deu aula. Não, o Rogério não me deu aula. Mas, cara, você me deu aula de muita coisa da vida. E em 2009, quando a gente entrou no mestrado, que a gente fez mestrado junto, eu lembro da gente estar na sala dos professores da universidade, nós dois dávamos aula juntos. E eu todo cagão, assim, cara, não sei se vou fazer esse mestrado, tô nervoso, não tenho dinheiro, vou ter que trabalhar aqui. Aí você olhou para mim e falou assim, cara, na especialização, você tinha dinheiro? Eu falei, não. Você não deu conta? Eu falei, dei. No mestrado é a mesma coisa, você precisa disso, não tem conversa, você vai fazer e você vai dar um jeito. Quanto mais compromisso você tiver, mais você vai dar jeito para fazer. Cara, foi um divisor de águas tão grande que acho que hoje eu tenho que trabalhar por 2 vidas, de tanto que eu me endividei. Levou a sério o negócio. Levei a sério. Mas, cara, você é um cara que foi movido à coragem. Você sempre falava assim, Eduardo, você só é dentista porque você quis ser dentista. Você podia ter sido astronauta, você podia ter sido médico, você podia ter sido o que você quisesse, desde que você se dedicasse para isso. Então, se você estudou para ser dentista, você vai conseguir fazer o que você quiser, né? Então, cara, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Até a Nanda está aí, a Nanda foi nossa aluna. Eu queria que você contasse a tua história, professor Rogerinho, que depois vou contar dos teus talentos para dar bronca. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, cara, porque a tua história realmente é muito inspiradora, cara. Então, por favor, se apresente para a galera do Pocket, por favor. Que a maioria já deve te conhecer, porque a gente está sempre junto, em todo caso. Então, pessoal, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui falando com o Eduardo, né? A gente já tem uma história de vida
de pelo menos aí uns 11, 12 anos ou mais, né? Se a gente contar só de Prime Odontologia, a gente já vai para mais de 11 anos, e aí a gente já tinha uma vida anterior a isso, desde especialização, e mestrado, e graduação e tudo mais. Cara, eu, assim, não, é chato falar, né? Fica, é exemplo de vida, isso aqui. Cara, eu tive duas orientações muito boas na minha vida, que foi a minha avó materna, a minha avó paterna, e a minha avó materna também, e meu pai, e a minha mãe, né? Então, um belo dia desse, minha avó paterna chegou para mim e falou assim, moleque, você quer estudar? E eu nem sabia o que era estudar, né, cara? Lá morando lá no interior, no fim do mundo, lá, eu falei assim, é uma colônia perto de Ubiratã, não é nem Ubiratã. De Ubiratã. Né? Você pega um microscópio eletrônico de varredura, pega o mapa do Paraná e amplia. A hora que der 100 vezes de aumento. Quando estiver perto de um átomo lá, você vai encontrar um lugar chamado Iolanda. Aí o pessoal chama de Vila Iolanda ainda, que é o fim do mundo lá. E, cara, pra você ter uma ideia, eu fui, acho que a terceira pessoa dessa comunidade, que tem uns 1.500 habitantes, que saiu para estudar fora, certo? E aí, nesse desafio, foi minha avó que me incentivou, ela chegou pro meu pai e falou, o menino quer estudar, você se vira. E aí meu pai, muito corajoso, muito fera mesmo, assim, que é o meu exemplo de vida, veio para Curitiba, procurou uma escola e falou assim, olha, tem essa, o que você quer tentar? E eu gostei de uma escola em particular, e ele falou assim, ó, só que você vai ter que morar numa república, você vai ter que morar com sua tia, você vai ter que ajudar você lá. Você escolhe se você quer estudar ou se você quer morar, né? Exatamente. O que você pode fazer da sua vida? Eu falei assim, olha, então vambora. E aí, vim pra cá, cara, e comecei a estudar e foi difícil para passar no vestibular, sou meio burrinho, né? Tive que estudar pra caramba. E tudo que eu não sabia... Muito. Tem até dó de pós-doutor. Tudo que eu não aprendi em toda a minha educação média e fundamental, eu tive que aprender em 3 anos para passar no vestibular. Mas eu acho que tudo na vida tem um ponto certo, né? Exato. E se eu não tivesse passado no meu primeiro vestibular, eu não teria conhecido um caminhão de pessoas que eu conheci, dentre elas você, o Sávio, o Denis, né, amigos meus assim que me ajudaram. Se eu estou aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo, foi porque eu tive muita ajuda na minha vida para poder galgar essa etapa da minha vida e chegar aqui. E aí foi isso, cara, estudar e chegar. E aí, eu tava lá... Mas se você teve muita ajuda, Rogério, é porque você ajudou muita gente. Faz parte da vida. Eu lembro de umas vezes que eu fui a Ponta Grossa durante o desenvolvimento do teu trabalho de mestrado e alguém me perguntou assim, cara, porque a gente dava aula junto e tal, e alguém me perguntou, mas não é o trabalho do Rogério? E eu falei, sim, é o trabalho do Rogério. Mas por que você está indo lá? Aí eu falei para determinada pessoa, se você soubesse o quanto esse cara já me ajudou, eu vou ter que ir lá uns 8 mestrados dele. Então, você sempre ajuda muita gente, cara. E aí, cara, você estava falando aí o negócio... Pode falar. Deixa eu te contar uma história. Eu não sei se você vai lembrar dessa garrafa aqui, ó. Essa garrafa aqui, ela representa... Ela não foi a primeira, mas representa uma grande vitória. Eu lembro também que diante dessa luta toda que a gente passou pela faculdade e tal... E um certo dia a gente estava lá na clínica do mestrado, né? E a gente tinha acabado de ter uma aula com o professor Edson Campos, que é uma fera, né? Uma sumidade, um cara fantástico. E aí a gente olhou um para o outro e ele falou assim, olha, vai ter IADR esse ano. E a gente perguntou, what the hell is this? What the fuck is that? Essa porcaria de IADR. É um congressozinho que tem lá nos Estados Unidos e tal. San Diego, né? Esse, em particular, foi o primeiro que a gente foi em Miami, né? Que deu esse start. E aí, a gente falou assim, puta, cara, a gente podia ir nesse negócio, né? Aí, 2 piá perdidos, um nascido em Beltrão e o outro nascido no fim do mundo, né? Que nunca tinha atravessado nunca tinha entrado no aeroporto direito? No aeroporto, não sabia nem como é que era um avião, para onde to high, para onde to rain. E, cara, vamos lá? E o pior é que você é louco, você aceitou. E eu também aceitei, cara. E a gente... Lembro disso. Nós fomos e tal, e voltamos. E aí eu falei assim, Giza, não tem nada que a gente guardou daquela viagem, né?
Mas aí eu lembrei que na segunda viagem a gente comprou essa garrafinha da Starbucks, uma para mim, uma para você, e ela tem uma história legal. Lembra que o Guilherme, estava O Guilherme passando ficou mal? doente. A gente levou ele no hospital, a gente comprou um antibiótico para ele, e na hora de vir embora, a porcaria do antibiótico tinha que ficar na geladeira, que era aquele que misturava. E a gente, como é que esse negócio vai passar 14 horas gelado? E aí eu tive a ideia de colocar gelo aqui dentro. E aí, vamos pedir gelo para quem? Aí você foi lá no hotel, pedir pro garçom para arrumar um gelo pra gente, para explicar pro cara que ia botar o gelo aqui dentro. Tive esse trabalho desgraçado para chegar lá no aeroporto, o filho de uma puta da inspeção, tirar isso aqui tudinho, porque ele achava que eu estava transportando um tóxico. Droga. Ele achou que se a gente fosse transportar tóxico, não ia ser tão pequeno, gente. Exatamente, era para arrumar a vida, não era para fazer uma besteirinha de nada, né? Então, cara, isso aqui, ó, é uma das vitórias nossas, né? De quem fez essa trilha toda que a gente acabou de contar, desde sair lá do interior, vem para cá e hoje a gente poder representar um pouquinho da odontologia que a gente faz aí, que a gente fica feliz. Eu fico muito feliz porque ontem eu dei uma live lá no YouTube e hoje de manhã o professor Davi Selinski, um senhor de 70 anos, me ligou e falou assim, olha, cara, parabéns, eu gostei da sua aula. E olha, você estava muito descontraído, estava muito divertido, você mostrou a ciência lá no negócio. E eu fiquei orgulhoso, assim, porque ele não tinha nenhuma obrigação de me dar esse feedback, e ele deu. E eu acho que nos casos que a gente trabalha, nos casos que a gente apresenta, no que a gente faz, nos nossos alunos queridos que estão aqui, ó, 26 deles olhando para a gente, batendo um papo, que curte as nossas coisas. Então, é um privilégio, uma alegria para mim poder compartilhar um pouquinho do que eu sei. Muito legal, muito legal. Cara, hoje mais de 20 pessoas numa live, cara, como a quarentena já parou, em dias que a vida está voltando ao normal, é uma honra, assim, ter esse povo todo conosco aí assistindo. Então, deixar meu beijão para todo mundo que está conosco. E se alguém tiver uma pergunta, fique à vontade para escreverem na caixinha que tem uma interrogação. Né? Show de bola. Cara, vamos lá. Durante o mestrado, mais um ensinamento à la Rogério Goulart. Renatão, querido, irmãozão. Durante o mestrado, mais um ensinamento à la Rogério Goulart da Costa, a minha madrinha aí, querida Joyce, eu falei assim, não, cara, eu vou fazer o mestrado, a gente já era especialista em prótese, nós dois, fizemos juntos, inclusive depois te conto essa história. Boa. Aí a gente foi fazer o mestrado e tal, e no mestrado você não, eu vou pegar a especialização de implante e vou fazer também. E eu falei, não, eu vou ficar para dentística, eu quero desenvolver mais a dentística e tal. E ali acho que foi o primeiro posicionamento que a gente já meio que se organizou para fazer algo mais abrangente. E ali você começou com o implante. Eu queria que você, desse ponto que você começou a fazer a tua implantodontia, como é que você entrou no mundo do Cone-Morse, chamado Cone-Morse verdadeiro, e o que você enxerga de benefício, não necessariamente agora do sistema FGM, que tem uma série de benefícios, é super legal, mas do sistema Cone-Morse sem parafuso mesmo. Como é que você entrou nisso e o que você enxerga de benefício desse sistema? Bom, Eduardo, quando eu comecei lá a me direcionar para o mestrado, né, a gente já tinha feito a especialização de prótese, e o que acontecia? A gente recebia muitos casos de implante mal posicionado. E aí a gente recebe, a gente desce a lenha mesmo, né? Pô, que porcaria, como é que o cara colocou essa porcaria desse implante aqui, pá. Falei, se for para colocar errado, eu mesmo coloco, então, um cara pouco prepotente, né? Não, mas se for para fazer errado, eu consigo fazer errado também, né? Então, e aí, cara, eu tomei uma lição da vida já de cara, assim, sabe? Porque eu olhava para um caso, eu fazia todo o desenho dele protético, só que a hora que eu sentava para fazer a cirurgia, eu só via cirurgia. Estava ansioso, estava preocupado, e como colocar o implante, onde colocar, e onde que tem osso, onde que não tem, e o paciente está sentindo dor ou não. E aí eu comecei a aprender a primeira coisa, que a gente tem que ter um horizonte mais amplo para isso, né? E aí, isso lá pelos idos de 2009, 2008, 2009, quando a gente fez o mestrado, o Cone-Morse ele não era tão forte como ele é agora, né? Apesar de a gente ainda ter uma abrangência do hexágono externo muito grande, ele não era, ele estava começando a introduzir no mercado, e aí a gente tinha as conexões cônicas, né?
que já trabalhava nesse sentido. E a gente não tinha nada de uma conexão cônica verdadeira, a não ser o Bacon, que também era uma coisa que estava muito centralizado lá nos Estados Unidos, como ainda é hoje. E, a gente o Bacon ele tinha um foco no desenho do implante dele, né? Aquele implante largo. Exatamente. O foco dele não era tanto a componente protética. Quer dizer, não é que não era o foco, mas a propaganda do Bacon não era tão o componente protético e sim o desenho bujãozinho do sistema de implante. Né? Exato, porque ele era instalado sem você ter uma estabilidade primária. Ele era mais ou menos colocado dentro do alvéolo e tal, e pelo formato e a composição dele, tinha um processo de osseointegração. E aí tinha a possibilidade até de você colocar o componente, fazer a cimentação fora e remover e tal. E aí a gente não escutava muito, e eu comecei lá no foco do implante, vamos trabalhar implante, vamos trabalhar a posição ideal e tal, e fui sofrendo com isso no decorrer da vida. Coloquei meus implantes errados, aprendi que tinha que planejar melhor, que tinha que pensar em tudo, para daí depois eu começar a pensar na seleção dos implantes, né? Eu coloquei bastante hexágono externo, né? Coloquei bastante cone Morse, e aí eu comecei a ponderar depois com o desenvolvimento da tecnologia. Isso aí a gente está falando de 2009 2010, né, cara? Isso. E aí quando eu comecei a dar aula, as especializações e tal, quando foi em 2000 e... Puxa, agora pegou pela memória, nem lembro mais quando que eu comecei o doutorado. Né? E aí o doutorado deve ter sido 2011, 2012. Eu comecei em 2011, você começou acho que antes. Ou depois, não, eu comecei depois de você. Eu comecei então deve ser 2012, 2013. Isso, por aí. Eu acho que 2013, uma questão assim. E aí, o meu doutorado ele foi focado na parte de pinos, né? Que eu já vinha trabalhando desde a especialização. E uma das empresas parceiras que foi nesse trabalho comigo foi a FGM, com os pinos de fibra de vidro, desenvolvimento do trabalho todo lá. E um dia desses eu estou andando lá pela FGM e o Fred, que é o dono, que daí eu desenvolvi uma amizade com ele, uma aproximação, ele falou assim, olha, a gente vai lançar um sistema de implante no mercado. Aí eu falei assim, puxa vida, já eu dou os parabéns para ele ou os pêsames, né? Porque entrar no mercado, isso a gente está falando, sei lá, 2014, 15... Exato. E entrar no mercado em que tinha tantas empresas, inclusive a Neodente, tão bem estabelecida, né? Só aqui em Curitiba a gente tinha 5 empresas já de implante, né? Eu falei assim, cara... Macho. Eu falei, mas tudo bem. Eu falei assim, mas o que vai ter de diferencial? Ele falou assim, não, aguarde e você vai ver. Ele falou assim, quando eu tiver ele prontinho aqui, eu te explico. E aí, beleza. E aí a gente trabalhando com as tecnologias, com... tomografia, com posicionamento 3D, com manipulação de tecido, e a gente sempre com aquela dificuldade muito grande. Quando você trabalha um implante e ele não está na posição tridimensional correta para a prótese, a nossa vida fica mais difícil, porque daí você precisa de uma grande quantidade de tecido mole, você precisa de um componente protético que não seja tão volumoso, e aí começa a dificultar. Aquilo que era para ser o Lego, que era para montar fácil, não monta. E aí o Fred chegou e falou assim, ó, chegou o dia, eu vou lançar o produto, é esse daqui. Ele é um cone Morse verdadeiro, ele não tem parafuso. Eu falei, como assim? Tá vida, não tem parafuso, velho? Como assim? Esse negócio vai soltar. Ele falou assim, não, cara, o negócio não solta. Eu falei, não pode. Aí, para piorar, não foi isso. Ele falou assim, eu entorto ele ainda. Aí eu falei, não, agora acabou. Agora não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Como é que você vai entortar uma ali que ela não vai ficar... fragilizada e tudo mais. Ele falou assim, não, tem propriedade mecânica, assim, chamou o engenheiro, e aí o engenheiro veio conversar comigo, e aí a gente começou a estudar as coisas. E aí, como sempre, nada é focado na odontologia, né, cara? O pessoal pega da engenharia e traz para a odontologia. Afinal, a gente nós somos os mini engenheiros, né, que ficam fazendo ponte aí, né? E aí eles só adaptam o material pra gente. E aí, e aí tem dois truques já que você, na conversa... Você já puxou as grandes sacadas do sistema, né, cara? Primeiro, corrigir posicionamento de implante que não está legal. E segundo, o componente, a liga metálica que eles usam, o aço que eles usam, não o titânio, para fazer essa deformação. Então, acho que já são 2 pontos que você falou, opa, qual é o diferencial? Por como que você entra no mercado? Eu entro no mercado porque eu sou diferente. Exatamente. E aí foi o grande boom que eu acho que eles conseguiram uma fatia considerável do mercado. Hoje...
eles, por ser uma empresa muito nova, entraram e já conquistaram uma fatia muito grande do mercado. Tem aí 7, 8% de venda de Cone Morse no Brasil. Coisa. É muita coisa. Né? E mais ainda, a gente sabe, né, pela cultura do dentista, pela nossa... Talvez aqueles que estão envolvidos com o meio acadêmico não tenham esse perfil, mas quem está no dia a dia, 12, 14 horas por dia, 8, 5, 6 dias por semana, acaba desenvolvendo uma rotina e uma sequência de procedimentos, de protocolos no seu dia a dia, que fica difícil você inserir algo novo. Que fica difícil você chegar e falar assim, cara, eu vou te mostrar um sistema novo, um adesivo novo, um condicionamento novo, um processo novo, uma resina nova, um implante novo. E o cara olha assim, não, mas espera aí. Então, para entrar e tomar aí 8%, 9% do mercado, é porque o sistema fez diferença mesmo. Não era mais um sistema como todos os outros, porque daí é simples, você vai ali, Cone Morse, tem uma dúzia igual, você vai ali, HE, tem uma dúzia igual, e daí você sabe que o processo de fabricação, o que vai ser diferente? Matéria-prima, que o cara pode investir um pouco mais, e os tornos de fabricação que pode ter maior ou menor precisão. Então você vai escolher nesse sentido. Agora, é a mesma coisa você comprar um carro que consegue andar na chuva e consegue andar na neve e andar no deserto. Então já é um carro diferenciado, né? Então assim, eu tenho todos os benefícios do Cone Morse, eu tenho todos os benefícios do posicionamento protético que os outros não têm. Ou o carro anda no seco, ou o carro anda no molhado, ou o carro anda na neve. Esse é um carro que anda em mais locais, né? E como você disse, cara, eu estando lá dentro da empresa foi mais fácil de eu absorver. Eu viajei aí o Brasil, né, em vários estados, várias capitais, para poder falar sobre o sistema. E as pessoas olham desconfiado, né? Porque quando o santo... o milagre é grande. Quando né? a esmola é demais, até o santo desconfia. Fica ali e tal. E aí, como tudo na vida, a gente tem um período de aprendizagem, né? Então, assim, sei lá, você que trabalha bastante com as resinas legais lá, né? Então, não adianta nada eu comprar lá um Empress Direct hoje e já tentar começar a usar ele. Se você não sabe das propriedades, do jeito que você tem que trabalhar com a espátula, tem que ser com a maior compressão para ele ficar na posição, depois você trabalha com o pincel e tal. Então não adianta nada eu ir lá e comprar se eu não sei usar. Se eu não aprendo o protocolo de uso, né, por mais que ele seja parecido, não é igual. Então, assim, o que eu vivi de experiência nesse tempo foi isso. Eu notei que a gente tem uma curva de aprendizagem e se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que dar o start. É a mesma coisa hoje. Todo mundo está tentando fazer escaneamento intraoral, né? Eu postei ainda hoje, lá no meu stories, né? Um escaneamento. Cara, você não sabe como é difícil fazer aquele negócio. Você já escaneou, né? Aí todo mundo posta bonitinho, fazer. Cara, eu levei mesmo lá 1 hora para poder fazer o escaneamento. Porque... Você escaneou esse último? Exato, eu escaneei, eu estou treinando para poder fazer o negócio andando. Se eu tivesse moldado, em quantos minutos que a gente tinha moldado? Era 2 dentes para fazer faceta. Anteriores, bonitinho. Eu tinha levado 10 minutos para colocar fio e fazer a moldagem e ter alerta de spoiler. Daqui a pouquinho o professor Rogério vai comprar um scanner. Nós vamos comprar. Prime Odontologia certeza, vai comprar. Certeza. Senhores, botem oferta. Você sabe que todas as vezes que eu escaneei, acho que o Bruno escaneou para mim, o Apache, enfim, eu não tenho, o Alan, eu não tenho a pegada do scanner. É difícil mesmo, cara. É difícil. Exatamente, é por isso. Então, existe uma curva de aprendizagem. Inevitavelmente, a gente vai ter que entrar nessa linha. Então, quem não quiser, vai continuar moldando. Quem não quiser usar Cone Morse, vai continuar usando HE. Funciona. Vai pagar um preço para isso, né, cara? Vai ter, quer dizer, não é pagar um preço assim, vai ter um limite de onde ele pode alcançar. Sim, ele vai ter. E tem pessoas que fazem HE perfeitamente. Eu não vou dizer que o HE não serve. Serve brilhantemente. Tem casos feitos há 10, 15 anos aí com estética perfeita, com qualidade perfeita. Mas a questão de você usar um Cone Morse, você tem a possibilidade de errar menos. Muito. Usando o protocolo correto, né? Então a literatura diz que a gente tem uma manutenção óssea com mais qualidade, a gente tem um distanciamento do componente protético, né, do limite da prótese, o componente protético, para manter uma gengiva bonita, uma gengiva saudável.
Então não tem porquê, cara. A gente tem que aprender a trabalhar com isso, né? Senão a gente ainda estava lá antes do condicionamento ácido pelo Bunocore fazendo amálgama ainda. E o amálgama é ruim? Não, o amálgama não é ruim. Tem excelentes amálgamas na boca até tem um hoje. porquê ali ainda, né? Tem um porquê. O Renatão tá falando, o Renatão é um cara que já me pilhou assim, cara, eu tenho impressora no consultório, eu faço não sei o quê, e tem que... Você vai... Eu falei, Renatão, mas assim, você usa dia a dia para ti, faz diferença? Assim, cara, no começo você se assusta, depois você não consegue, não entende como é que você não tinha. Renatão, eu vou fazer um curso com você aí, cara, eu vou passar uns dias aí. É o Voz? Não, Renato Brugman, um brotherzaço que fiz no curso do Ricardo ali. Legal, legal. Sabe aqueles caras que se conhecem há 6 meses, parece que conhece a vida toda? Brotherzaço. Show de bola. Rogério, vamos então entender um pouquinho do sistema, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho do funcionamento, do passo a passo do sistema e esses diferenciais, como que você aplica eles na prática. Tá? Pode Legal, ser? Pode ser. Vamos lá. Deixa eu ver. Essa é a primeira? Eu tô sem a sequência, cara. Essa daí é a última. Vai a parte mais. Volte mais. Me conta qual que você quer, porque eu tô fora da ordem aqui. Tem uma primeira foto lá que tem uma radiografia e um day esquemático. Essa daí. Então, o Instagram mistura tudo. Desculpa, cara. Eu não tenho... meu computador não estresse. A gente vai falando aí conforme vai aparecendo também. Fechou. Então, qual que é um grande benefício, né, quando a gente pensa em cone morse? E aí a gente vai ter a situação do cone morse verdadeiro e o cone morse e as plataformas cônicas, né, que precisa de um parafuso para poder fazer essa fixação. Esse sistema que a FGM criou, ele é um sistema que a inclinação das paredes, ela chega no máximo a 3 graus. Então, quando você conecta o componente protético nesse implante, a fricção entre as paredes vai propiciar esse vedamento e essa solda fria, que a gente fala, né, que é o imbricamento mecânico entre as paredes aí. Então, esses 3 graus são se você somar as duas paredes, né, Rogério? Exatamente. Dá uma parede só se considera 1,5, né? Exatamente. Então, 1,5. Por exemplo, isso é o mesmo princípio que é utilizado para fixação de uma ponta de eixo de carro, né? De uma hélice de um navio, né? É batido e friccionado. Então, ele é feito para isso. Claro que daí a gente tem que pensar em proporção de tamanho, né? Um implante como esse daí, que é um implante de 3,8, com um componente protético de 2,5 milímetros, ele tem uma área de resistência. Então, se eu bater ele, tá? E eu der um torque nele superior a 30 newtons, essa força vai ser o suficiente para romper e soltar essa ligação. Se eu bato uma hélice de navio que tem, sei lá, 40 toneladas num buraco... Uma área enorme, Cara, vai ser proporcional à força do motor que vai fazer girar e não vai soltar. Lógico que ela também tem um limite. Se você aplicar uma força X, vai conseguir fazer isso ficar reversível e esse é a grande vantagem do sistema de ser assim, porque ele pode ser reversível, você pode trocar esse pilar. Mas, quando a gente tem isso instalado em boca e você tem os movimentos mastigatórios normais e você tem pontos de contato, você não vai ter força o suficiente para poder fazer esse dente girar. Por mais que eu tenha um canino, uma lateralidade em canino, né? Você fala, Rogério, dá para colocar mais que 30 newton aí num cara que come uma costela forte? Dá, só que daí tem ponto de contato. O ponto de contato não vai deixar o dente rodar. Ponto de contato proximal evita que gire, né? Exatamente, evita que gire. Então, cara, mas se a gente fizer uma conta básica, eu estava fazendo essa conta numa aula com o Eli, que até deu um alô pra gente ali antes. Se a gente pensar que a gente tem uma carga mais ou menos de 80 quilos, que corresponde a 8... Não, chega, esquece, eu ia falar besteira. Esquece. Eu estava fazendo uma conta, mas em Newton a leitura é diferente. Isso. Sabe uma coisa que eu acho muito legal, cara, falando disso, mantenha o contato proximal, evitar o giro? O jeitão que esse sistema tem em não ter um prato, não ter um stop no componente. E quem olha esse raio-x vai olhar e pensar, não, mas essa prótese está desadaptada. Não, é um desconhecimento total do sistema, né? Essa linha que tem no raio-x não é o prato, não é o espelho do componente, é o anel de sacrifício.
O você implante ali desce e ele tem uma adaptação em zero, como se fosse um término vertical de preparo, né? Exatamente. A gente pode pensar aí até numa técnica BOPT que está Uhum. que está no coisa. O que acontece? O único componente protético desse sistema que vai ter uma plataforma de assentamento é o mini pilar. O mini pilar ele vai ter. Se você estiver trabalhando com munhão ou trabalhando... Pode passar. Passa mais uma aqui. Eu acho que daí vai ter umas que vai ter o munhão e o... Isso. Aí, ó. Essa daí. Você vai ver que o único componente que é o diferente é o que está pertinho de você aqui, pertinho do Eduardo aqui, que é o mini pilar. Ele tem ele tem um componentezinho que ele vai encaixar. Os outros dois, ele vai te permitir fazer o que a gente chama de término dinâmico. Então ele vai terminar em lâmina de faca. Aí você vai falar, pô, Rogério, mas não dá para eu fazer uma zircônia em lâmina de faca. Obviamente, você vai fazer a finalização do processo como se fosse o perfil de emergência do dente, só que você vai poder terminar ele em áreas diferentes de altura. Ele não vai ter um limite de término para você chegar. Então, você vai ter a estrutura do dente. Quando você olha um dente, né, tirado do alvéolo e você tem a junção amelo-sementária, ela não está terminando em chanfrado. Em zero. Ela termina assim, ó. E aí ela começa a crescer o esmalte a partir daqui. Então, é a mesma situação que a gente tem aqui. Você não pode fazer um degrau negativo, né? Para você ter um sobrecontorno, uma dificuldade de limpar, mas você pode terminar ele numa porção aqui, fazendo o perfil de emergência. E aí vai o posicionamento do implante para você selecionar a altura de transmucoso, para você deixar isso na técnica. Se você for analisar pela técnica BOPT lá, ele faz isso. O perfil de emergência no BOPT, ele começa bem mais reto do que numa situação convencional. Não é de titânio, é de aço inoxidável, né? Isso daí é de aço inoxidável. O que acontece? Essa daí é a mesma liga que o teu pai tem lá no quadril, tá? Lembra lá que seu pai tem uma cirurgia, tem uma prótese, né? Meu pai tem e já tá precisando de outra, tadinho. Então, é a mesma situação. Esse daí é uma liga biocompatível, tá? Com o corpo humano, que você pode ter em contato com a mucosa, com o osso, que não vai ter problema nenhum. Tanto que aquela foto que você mostrou anterior, que tem a radiografia, mostra lá o osso em perfeito estado formado em cima da plataforma do implante. Em cima da plataforma. Vou até voltar, porque tá legal essa foto. Isso. E aí você vê aquele anelzinho lá, né? Você falou, Rogério, o que é esse anel? Tem que bater ele para ele até chegar no implante? Não, ele não chega no implante. Quando a gente vai fazer esse acionamento do implante, ele vai dizer 0,03 milímetros só, tá? Para ele poder fazer o vedamento do... Tanto que quando a gente aciona, a primeira batida do martelo, você vê que o implante, né, o componente cede. E você dá as outras três e ele fica na mesma posição, porque ele não desce mais. Não desce mais, ele está só, digamos assim, dando a tensão que ele precisa. Isso, e esse anel aí é o anel de proteção, porque lá na frente, pode passar aí, Eduardo, vamos adiantar aqui. Esse não é o de sacrifício. Aqui, ó. Essa que você queria mesmo? Exatamente. A gente não fala anel de sacrifício, né? Porque parece que é uma coisa penosa e tal. O pessoal fala igual aliança, desculpa. Você coloca aliança, é um sinal de sacrifício. A mulher tá assistindo aqui, eu tenho que fazer uma moral, dizer que não é um sacrifício. Porque eu já vi ela comentando ali, a Giza tá de olho. Então, o que acontece? Esse anel, se você observar, ele vai ficar para cima do implante um pouquinho e vai ser justamente acima dele que a gente vai ter a deformação da peça. Então, o anel vai estar aqui, ó, no meio da posição, e vai ser a partir daqui de cima que ele vai ter a deformação. Para que ele tem essa espessura de metal maior aqui? Para você não danificar a peça que vai entrar dentro do componente do implante. Então, assim, para poder garantir essa fricção que esse componente protético tem, a FGM, ela mede 100% dos implantes do preparo interno e ela mede 100% do preparo do macho, do componente protético. Porque se isso falhar, falhou todo esse conjunto. Falhou tudo. Então, ela não se pode dar o luxo de não testar todos. Porque se passar um, vai soltar. Se vai soltar, você vai falar que esse sistema é uma porcaria. E mede, porque eu tive lá e vi eles fazendo certinho, cara. Exato. Me conta uma coisa, Rogério. Como é que é o nome mesmo que você falou? Que não é mais anel de sacrifício, é anel... Agora me deu até um branco, você falou. Pois é, que você falou o nome duas vezes.
É um anel de proteção. Anel de proteção. Isso, certo? você falou. Uhum. Porque, assim, se fosse para... por que a proteção? Porque ele protege a parte do corpo. Por que é de sacrifício? Se ele fosse de sacrifício, ele tinha que receber uma deformação. E ele não recebe uma deformação. Ele protege para que a parte inferior aqui não seja distorcida e não cause uma desadaptação. Então, o nome mais legal mesmo para ele é um anel de proteção. Tá? Legal. Porque ele vai permitir. E ali em cima, quando tem aqui, ó, quando o material deformar, ele vai sofrer um processo chamado encruamento, a frio. Tá? Então, quando ele deformar, essas moléculas vão se reorganizar, e ela vai tornar esse metal aqui mais resistente e mais duro. Todo o PA, ou seja, eu torci consumo, e aonde eu torci ele fica mais forte do que o normal. É que nem quebrar o osso e cicatrizou ali, aquela cicatriz não quebra mais. Exato. Todo PA lá já bateu um prego num pedaço de madeira, né? E tá batendo lá, de repente o bicho entorta. Toda vez que você tenta desentortar, ele vai ficar... Ele faz um S, mas não volta na curva. Ele não fica perfeito. Claro que se você colocar em cima de uma bigorna, pegar uma marreta super e vai bater, ele vai voltar, mas aí ele vai não vai voltar tudo. Ele vai transcender o limite de resistência. Então, essa liga nesse diâmetro e na angulação até 20 graus, ele vai permitir que essa deformação deixe essa região, além de mais resistente, mais duro. E o que é a grande vantagem, Eduardo, é que quando eu faço isso daqui, que eu entorto ele, olha o que eu ganho num componente angulado. Eu diminuo a cinta metálica. Então a cinta metálica estava aqui, ó. Quando eu faço isso, em vez de eu ter um volume naquele componente angulado, eu tenho um volume menor ainda. Então me favorece muito mais. É como se ela fechasse para cá e não como é um componente feito que tem que ganhar volume para lá. Que fica aquele cotovelo aqui, ó. Entendi. Então, isso foi uma das coisas que me conquistou. E a grande sacada aí é porque eu posso colocar o implante onde mais tem osso agora. E anteriormente, eu tinha que colocar o implante, muitas das vezes, com uma approach palatina e depois jogar esse ápice para vestibular, e eu acabava ficando lá na região vestibular do ápice aqui em cima do paciente, uma região frágil. Hoje não, hoje eu consigo colocar o implante exatamente no longo eixo, né? E aí eu vou lá e angulo esse pouco. E o meu componente continua resistente, continua forte. Então, basicamente, eu posso angular até 20 graus e eu só posso fazer o encruamento uma vez. Se eu quiser fazer outra, se eu errei a angulação, tira esse e faz outro. Guarda esse daí, né? Eu angulei 18 graus e na verdade eu queria 15. Exagerei um pouquinho ali, queria 15. E aí você fala assim, cara, guardou ali, deixou ali. Quem de nós que não tem um monte de componente guardado lá no consultório? Né? Só que para favorecer isso que você falou, tá vendo esse componente de plástico transparente que está encaixado aí dentro? Isso se chama referenciador. Então, quando você utiliza o referenciador, você coloca ele lá na boca e você vai inclinando ele até chegar no ângulo que você quer. Ele não tem uma memória elástica, então quando você deforma, ele para na posição. Se você inclina mais, ele deforma. Volta um anterior, volta um E você coloca o quanto você quer, né? Você não precisa ter 17, 30. Não, depois que você fez aquela angulação, você traz nesse componente, nesse aparelho azul aqui, que ele copia o ângulo que você colocou. E aí, do outro lado, você encaixa o componente protético e aperta. Quando você apertar, você vai promover a deformação dele. Promoveu a deformação é irreversível. Não force esse componente mais ou menos, porque ele está mais resistente agora. Você vai colocar mais força e você vai causar uma tensão irreversível. E aí sim você vai fragilizar o componente protético. Entendi. Em relação à colocação desse implante, Rogério, eu vou mudar o jeitão de pensar nele? Ou você já falou assim, eu tenho a margem de colocar onde tem osso. E aí, passa que você vai ver. Aqui? Isso daí. O que acontece? Quando você vai colocar um implante, você tem que pensar na melhor posição óssea, só que nem sempre a melhor posição óssea é a melhor posição protética. Então a gente bate lá que você tem que fazer enceramento diagnóstico, que você tem que fazer um guia cirúrgico, que você tem que planejar. Esse daqui, não é que eu não tenha que fazer nada disso, eu tenho que fazer isso
ainda. Porque justamente quando eu colocar o meu implante, eu vou saber o tanto que eu tenho que angular. Então, esse esqueminha que eu coloquei aqui para você é para a gente determinar o quê? Primeiro, qual que vai ser a profundidade que eu vou colocar o meu implante, né? Então, hoje, quando eu vou remover um dente, vou instalar um implante, eu tenho que pensar qual que é a minha manutenção de tábua óssea que eu tenho, né? Que tanto que eu tenho? Onde que está o meu zênite gengival desse paciente? Por quê? Porque eu tenho que pensar nesse zênite gengival e eu tenho que colocar meu implante de 3 a 4 milímetros abaixo desse zênite gengival, para que eu tenha tecido mole para eu trabalhar ali. Beleza, então é isso. Ah, eu tenho que colocar pelo menos 2 milímetros infraósseo. Tá aí, tá marcado também na palatina. E aí, baseado nisso, eu vou descobrir o que sobrou de osso para eu colocar meu implante. Porque eu ainda tenho que pensar, se eu vou fazer uma estética imediata nesse meu paciente, que ele tem que ter pelo menos 5 milímetros de travamento apical para ele ter uma estabilidade primária. Pensei em tudo isso, e aí eu vou colocar material no gap e tudo mais. E aí eu falei assim, cara, e a angulação ainda? Esse caso, por exemplo, que você está vendo aí, colocando o implante nessa posição, acho que passa mais uma, Eduardo, vamos ver se vai aparecer a animação. A animação não vai, cara. Não, tem uma outra figura dessa, passa, vamos ver. Passa, mas deixa eu ver aqui, não tem não. Como que é? Tem, não? Lembra dela? Tem aquele branquinho no meio assim do implante, aquele referenciador. Aquela mesma foto, é só essa que eu tenho. Não, só essa daí? Então tá só bom. Essa, a outra não. Esse referenciador, nessa hora, quando eu fiz o meu planejamento protético, eu vou olhar aqui e a gente consegue pegar a tomografia e colocar uma linha e eu consigo ver quantos graus que eu preciso angular. Se eu colocar o implante exatamente na posição reta que ele está, se eu angular em torno de 12 graus, que foi esse caso aí, eu já consigo sair com o meu componente protético mais para palatino e ele não vai me prejudicar na hora que eu for fazer a aplicação da cerâmica, não vai me deixar uma área acinzentada. Então, eu coloco o referenciador e levo ele na posição para poder instalar o meu componente protético. E aí, naquela região que eu pensei ali do zênite gengival, que eu vou ter que colocar um tecido conjuntivo para ter uma formação de transmucoso boa ali, vai me facilitar. Se eu tiver que colocar um componente, por exemplo, nesse caso, se eu colocar o implante nessa posição, eu preciso angular só 12 graus. Se eu estou usando um outro sistema, ou eu deixo reto, ou eu angulo 17 graus. E olha quando eu uso 12 graus, como é que ele vai ficar. E aí o meu técnico... Até o Renato estava perguntando antes da questão de adesão gengival, como você faz esse término sem um limite necessário, como se fosse a técnica do término em zero, né? Como se fosse a técnica do preparo vertical, necessariamente o perfil reto se dá no componente e tem então uma estrutura gengival muito adequada nesse componente. E depois vem com material cerâmico, né? Passa mais uma foto que eu acho que tem uma foto com 2 perfis assim que tem que desgastar lá. Quer ver só? Vê se você consegue achar essa daí. O que acontece? Essa daí, ó. O que acontece? Quando você pensa em manutenção de tecido mole, de ligação e conservação desse tecido, né? Você tem que pensar, vou colocar o meu componente protético e eu não quero mexer mais nele. Porque daí ele vai ter a fixação no implante, ele vai ter esse osso formando em cima e ele vai ter as junções hemidesmossômica ali no tecido também. Se na hora que você está ali com a cavidade aberta, você já prepara o seu perfil de emergência, o que é terminar em lâmina de faca? Em lâmina de faca adaptado. Eu não posso terminar em lâmina de faca aberto. Vai acumular bactéria aqui e vai detonar o periodondo. Conjunto. O tecido perimplantar. Então, o que eu tenho que pensar? Né? A gente tem que ter essa ideia. Esse sistema, ele foi feito assim, ó. Quando a gente tem... aí todo técnico quer fazer encaixado lá na última linhazinha, né? Então, se eu tenho um espaço transmucoso curto, o que eu posso fazer? Eu posso deixar isso mais para cima. Evitar que essa linha da prótese fique tão perto do osso. Foi o que eu fiz aqui na interproximal. Se você olhar no desenho do lado aqui, você vai ver que tem uma meia-lua, que nada mais é do que a área de colo. Certo? Então, assim, a prótese, na vestibular, ela está terminando no término. Só que nas interproximais,
eu fiz a área de colo, para que a minha Como você não tem um componente que tem necessidade de fechar uma adaptação, você desenha o teu perfil e você pode personalizar a área de colo, papila. Show? É igual quando você pensa no munhão anatômico da Neodente. O que eles fizeram? Eles não fizeram a área de colo para você? Porque se você pega e instala um munhão universal reto, na vestibular ele vai ficar a 1 milímetro da margem. Só que na palatina, na interproximal, ele vai ficar 4, 5. Nessa questão, eu estou trabalhando esse de 4 a 5. E aí o que eu gosto? Eu gosto de utilizar muito para a área estética anterior os meus intermediários de 3 milímetros de diâmetro. Que daí eu tenho espaço para trabalhar. Ah, Rogério, mas o limite vai estar lá embaixo. Não, se você utiliza um intermediário com o diâmetro menor, você tem espaço para trabalhar esse perfil de emergência mais tranquilamente. E é o que aconteceu aqui, ó. O técnico me a cerâmica encaixado até a cervical. Até o talo. O que eu peguei? Peguei uma broca diamantada ou uma borracha diamantada e redesenhei. Redesenhei essa área de interproximal. Se precisasse redesenhar na vestibular também, eu também redesenharia. Você tem essa liberdade. Tem essa liberdade. Por isso que ele é legal, por isso que é bacana. Por isso que a ideia do Bopt também vai de encontro com isso aqui. Mas assim, você vai ver uma aula falando sobre término em Bopt e você fica, cara, é muita loucura. Não dá para fazer esse negócio. Aí você vai ver os trabalhos, você vai ver a qualidade gengival e você fala, meu Deus, dá para fazer. Marcelinho, eu quero orientar, eu estou orientando agora na BO um trabalho desse. Bom, saiu aqui desse perfil e a gente tem essa qualidade de tecido, né, cara? Acho que na foto aí você tem um dente em cima e um dente embaixo e um implante em cima, né? E aí você consegue ver o biotipo gengival mantido, o formato e tudo mais, né? Então você consegue ter essa ideia de manutenção. Passa mais uma foto, Eduardo, que eu acho que tem uma que vai falar dos perfis. Quer ver só? Não, querido. Não. Eu só recebi essas. Na verdade, você mandou, ou baixou na hora que eu baixei tua aula pronta. Inclusive, ficou muito fácil, você mandou a aula pronta. Aquela uma que eu postei agora, convidando o pessoal, que é quando a gente tem o dente, né? E aí a gente tem o perfil marginal, né? A gente tem o perfil... Volta uma, então, fazendo um favor. Mais uma. Que é aquela uma que só tá o dentinho do... Aqui, ó. Então, a gente tem a zona de região de perfil marginal, né? Então, a gente tem a crista, a borda marginal. Aí a gente tem a área de selamento e aí a área crítica e subcrítica, né? Então, quando você tem um sistema como esse, né? Não dá para fazer isso nos outros sistemas. Pô, já vi o Ricardo quer fazer. Dá para fazer nos outros sistemas também. O que eu digo, para você chegar nesse resultado aqui, você tem que pensar desde a hora da instalação do implante, do posicionamento do gap que você vai deixar, do tecido de transmucoso, da quantidade de profundidade. E aí não adianta nada fazer tudo isso e chega na hora de fazer o selamento marginal, de você trabalhar a área crítica e subcrítica, você deixa aquela batata gorda lá empurrando a gengiva. A gengiva não tem estabilidade para isso. Todo mundo que já fez uma prótese sobre implante, que tirou o provisório, sabe que você tem 3 minutos para voltar ao provisório de novo, se você não quiser ter uma deformação daquela região. Então, isso que é o importante. Quando você está fazendo o acabamento dessa peça, você tem que ter um análogo, tem que estar com ele bonitinho, tem que estar com a borracha vedada, observando o selamento. É igual numa metalocerâmica, é igual numa metal free, é igual numa lente de contato, numa faceta, é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo princípio. Então, o legal é que você consegue personalizar o teu tecido gengival conforme você desenhou o perfil cervical. Exatamente, exatamente. E aí o que é legal desse sistema? Que ele deu uma enxugada nas coisas, assim, sabe? Aí você tem os transferentes de pique, né? Você, por exemplo, se no dia da cirurgia que você está ali, ó, trabalhando nessa cirurgia, você instalou o implante e você não tem o seu intermediário que você quer, você pode pegar um cicatrizador de pique, que ele vem grandão assim, você instala ele na posição, você personaliza ele, porque ele pode ser fresado, pode ser desgastado, e ele é biocompatível com os tecidos ali, que é uma coisa legal, e você faz a captura do seu provisório. Eu gosto particularmente de fazer direto já o intermediário para poder
propiciar aquela união desmossômica com a estrutura. O famoso one time, one abutment, né? Você já coloca o abutment final ali. Exatamente, então eu já gosto de fazer isso. Agora, se você não tem essa possibilidade, você pode instalar o cicatrizador como se fosse um intermediário provisório. Só que você não pode bobear nessa hora. Você não pode, nessa hora, não fazer já o perfil de emergência adequado. Você tem que estar pensando na zona crítica e subcrítica, no vedamento marginal adequado. Então, assim, tudo tem que estar focado lá na foto que você fez, né? Eu postei hoje também uma foto de uma paciente minha mordendo uma bala lá. Então, aquela foto bonita que eu postei lá, eu estava pensando nela desde o dia que a paciente chegou lá no consultório. Certo? O meu foco era aquela foto bonita, era chegar lá e ter aquilo. Então, quando você olha para um dente fraturado, que você precisa fazer um implante, você tem que pensar nisso. Desde o primeiro detalhe, ou seja, hoje eu olhei para o paciente, qual que é a minha estratégia? Eu tenho que mandar ele no centro de radiologia, tem que fazer o escaneamento, tem que fazer a tomografia, tem que fazer o planejamento cirúrgico, eu tenho que pedir algum exame complementar para ele, para que na segunda-feira eu possa operar ele. Eu tenho componente protético? Não, não tenho componente protético. O que é legal desse sistema? Você precisa ter os implantes, né? E você ter uns 10 cicatrizadores lá. Você não precisa acumular um monte de produto. E o que é legal, assim, que todos os componentes, eles são retos. E você personaliza quando você quer. Isso então, é essa facilidade que me fez gostar do sistema Arxis, tá? Que me fez gostar. Ah, Rogério, você não faz nenhum outro sistema mais? Eu faço, tá? O Eduardo, o Sávio. Ah, Rogério, eu queria... Ó, o paciente meu aqui, ó, já tem 3 implantes... Mantém esse sistema para ficar mais fácil para mim. Mantém esse sistema para ficar. Então, eu utilizo. Os meus pacientes, eu gosto de utilizar o sistema Arxis porque eu já me dei bem com ele, eu já sei o protocolo de trabalho e já tive a minha curva de aprendizagem. Então, eu já estou feliz com isso. E hoje transmite isso para as pessoas, né, cara? Rogério, eu já quero te convidar, então, para uma parte 2. Está chegando o nosso time aqui. Quero te convidar para a parte 2, cara, para você falar de casos, do protocolo, do passo a passo, dar as diquinhas, todas essas dicas que você está falando. Já quero te chamar aqui, que nem eu fiz com a Ju agora, terça-feira. E ela começou a falar, falou assim, ó, quer saber? Vamos fazer uma 2, porque aí a gente consegue, em vez de estender 15, 20 minutos, a gente já joga mais uma live, não na semana que vem, na outra, se você puder, logicamente, vai ser uma honra tê-lo de novo aqui com a gente. E vamos fazer uma parte 2 aí para você falar de como capta no provisório, o que você, se você faz unitário, na hora de fazer as múltiplas. Eu tenho alguma experiência com FGM, com Arxis, que você fez os implantes, você sempre me ajudou muito, e realmente, cara, é muito legalzinho de trabalhar, é fácil mesmo, e eu que sou um jacu, canhoto, piada e beltrão, ficou fácil. Né? Então fica fácil mesmo. Cara, eu acho que assim, é mais uma opção que a gente tem no mercado e de repente que ajuda bastante em resolver bastante casos. Eu digo assim, em algumas situações ele putz, cara, você deu uma bobeadinha ali, paciente com uma dificuldade de abrir a boca, você tinha todo o planejamento do implante, na hora de enfiar o implante lá, você deu uma giradinha, ele ficou levemente girado para vestibular. Então, eu já tive caso que um desses que a gente pode conversar na próxima aula, que eu acertei a inclinação 6 graus. Para que você vai acertar um implante? Ah, mas ele me deu uma possibilidade. E aí você deixa o caso filé mignon. A gente vai ver o caso assim. É aquilo que visualmente você até acredita ter posicionado o implante muito bem na hora da cirurgia, mas daí na hora de efetivar você fala, cara, mas se fosse um pouquinho mais para cá, e esse pouquinho o sistema oferece, né? Ele oferece. É isso aí que faz a diferença. Show de bola, meu amigo. Meu irmão, vamos falar então na próxima live a história da especialização. A gente já entra com... mais dos bastidores. Vamos falar um pouco mais dos bastidores dos nossos 1.200 anos juntos aí. Desde a época que você pegava a turma da Karen, que está ali, dava aquela ensaboada no aluno, o aluno olhar e ainda sair assim, nossa, esse professor Rogério é muito querido. E eu falava qualquer coisa, assim, Eduardo é um babaca. O talento
do Rogério em dar ensaboada em aluno e conseguir fazer isso de uma maneira extremamente gentil. Isso é para poucos, cara. E sempre com razão, né? Ensaboava porque merecia. Cara, obrigado. Obrigado pelo teu tempo. Boa recuperação aí. Espero que não seja nada. Se for dengue hemorrágica, essas coisas, beleza. Bem tranquilo. Bem sossegado. O importante é que não seja Covid. Então, boa recuperação aí. Espero que amanhã já saia o resultado de tudo certo para você. Até para você ficar com a cabeça boa. Sim. Não ficar estressado, né? E se for também, já zera e já passa de fase também. Tá bom? Legal, cara. Brigadão pelo convite aí. Foi bacana conversar, relembrar das coisas, né? Tamo e junto. falar de odontologia que a gente gosta. E vou ver se eu convido você para fazer uma live de comida, porque a Karen perguntou hoje se tinha salmão, receita de salmão. Vou tentar trazer ele para o nosso mundo, Karen. Cara, mas eu, para Masterchef, só se eu esquentar a água, fazer. Cara, eu faço um omelete, mas eu conheço a tua cozinha já comi várias vezes na sua casa e, cara, você é um capricho, assim como é capricho do protesista, você é um capricho na cozinha, é muito legal. E a tua edição ficou muito legal. Eu não tenho... Eu posso fazer assim, ó. Você manda um prato para mim, aí você cozinha o prato, eu esquento ele aqui, provo e digo se ficou bom. Se ficou bom. Ia ser legal. Vamos combinar isso, então. Valeu mesmo. Beijo pra galera que tá assistindo a gente, Mamp, uma galera do Positivo, de quando era o professor Rogerinho. Hoje é o visita lá, visita também. A Evelyn disse que eu sou piada de prédio. Não sou, não. Eu vou lá para Guaraqueçaba para levar a picada lá e vamos embora. Cara, obrigado, viu? Fica com Deus. Beijo na Giza, beijo nos meninos aí que devem estar aterrorizando tudo. Não sei como é que você conseguiu ficar em silêncio. Cara, eu tranquei todo mundo lá embaixo, falei que não podia vir aqui, né? Eu imagino. Na live de comida eles não respeitam nada. Eles vão lá, pulam, faz bagunça, faz o diabo a quatro. Eu falei, hoje não, hoje vocês têm que se comportar um pouco mais. Na próxima eu deixo eles fazerem uma entrada aqui e dar um oi pra galera. Manda eles darem um oi aí. Querido, fica com Deus, bom descanso, bom final de semana. Beijão pra todo mundo e tamo junto. Vamos lá que a gente vai passar por tudo isso e vai sair sempre melhor. Vamos sim. Valeu, querido. Beijo. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.